atitude da instituição Santander, a meu ver, foi abjeta e covarde. A instituição não pode voltar atrás. Quer dizer, a instituição não traiu os artistas apenas, ela traiu o público. E as minorias do público que têm que estar representadas na noção de público. O exemplo e o tema que o Nuno traz da instituição, do modo como ela se porta, é importante até para a gente poder fazer um recuo. Por exemplo, em 2015, o Itaú Cultural cancelou a apresentação de uma peça de teatro, né, porque grupos do movimento negro consideraram que a peça era racista. Uma peça que vinha sendo apresentada desde 2003, né, a Mulher no Trem, né, do grupo Fofos em Cena. Ela vinha sendo apresentada no país desde 2013 e em 2015 uma determinada parcela, vamos deixar bem claro, algumas pessoas que supostamente são a voz do movimento negro disseram, não, nós não aceitamos isso, e o Itaú Cultural cancelou a exibição. Né? Mas eu não acho que seja tudo igual. Quer dizer, eu acho que quem diz que houve pedofilia no MAN não está dizendo nada. Não tá tendo pauta nenhuma. Assim como quem diz que houve racismo na peça dos... Quem diz que houve racismo, eu não conheço. Eu não posso dizer se houve racismo ou não. Mas a gente deve à consciência negra, aos movimentos negros recentes do país, uma consciência democrática do racismo no Brasil. Isso não é um tanto quanto a gente deve considerar. Agora, a gente não deve a quem diz que houve pedofilia no Não, eu discordo, porque não deve nada. A gente deve sim considerar não, a gente o argumento das pessoas. Peraí, eu não disse que a gente não deve considerar. Esse cara tem, como eu falei, tem todo o direito de se expressar, menos de censurar. Nisso nós dois estamos de acordo. Agora, eu acho que o conteúdo desse cara é nada. Não, com certeza é um conteúdo relevante. Dos movimentos negros não é. O conteúdo de alguém que argumenta, por exemplo, só um pouquinho. O conteúdo de alguém que argumenta que uma criança de 5 anos não deve tocar no corpo de um adulto nu numa exposição, não é irrelevante de modo algum. É um conteúdo legítimo de uma sociedade que legisla e discute o tempo inteiro se crianças podem assistir propagandas, determinadas propagandas de comerciais de brinquedos. Totalmente a sociedade está discutindo se legítimo, mas é um conteúdo falso. Não, isso aí você está falando dos usos das pessoas e dos movimentos por trás. Eu estou falando que é um argumento vazio. É legítimo. Todo o conteúdo é legítimo. Ele não é melhor não falar de cada vez, senão ninguém vai entender. Todo o conteúdo é legítimo. Qualquer burrice é legítima. Agora, o Brasil é uma sociedade com uma característica estrutural histórica racista dominante. Sim, mas você está dizendo o seguinte, tem uma agenda de temas que mas vale para o machismo, encalhando como a misoginia, como a misoginia, como o espancamento de mulheres, como a violência contra os homossexuais. Como a estupidez ecológica. Esses grupos me parecem ter uma... Você está determinando uma agenda de temas que podem censurar obras de arte, palestras... Como que podem censurar? Não quero censurar nada. Vamos voltar ao nosso princípio comum. Ninguém pode censurar ninguém. Perfeito. Não é por isso que todos os conteúdos são iguais. Com certeza. É só isso que eu estou falando. A questão que se coloca agora é por que os artistas vieram a público com um vídeo, com uma campanha, com uma mobilização nacional, falar em censura e falar em falta de liberdade de expressão e em difamação, quando na semana, exatamente a mesma semana em que eles lançaram isso, uma cineasta foi objeto de acusações de um linchamento público por parte a Daniela Thomas, por parte de militantes de grupos que disseram explicitamente que o filme dela não tinha o direito de vir a público. Porque não quadra com a agenda ideológica daquele movimento. Os manifestantes as mesmas palavras que você está dizendo em defesa desses grupos, outras agendas públicas têm. Os casos de patrulha ideológica dos grupos de esquerda que você está defendendo como causas legítimas e inatacáveis aqui no programa são enormes. Em maio, o documentário do Josias Teófilo, lá em Pernambuco, foi objeto de boicote de cineastas que disseram que não podia associar o filme dele a estar no mesmo festival de cinema
cinema que passaria o documentário do Josias em homenagem lá, que retratava a vida de um... Cara, eu vou repetir pela Qual é o quinta ponto? vez. O ponto é que não pode censurar. Agora, isso Perfeito. não torna todas as causas E iguais. isso Mas deixa eu aproveitar Isso que é você é um totalmente artista diferente. Mas isso e você está aqui. torna- Isso não torna toda, isso não torna um a grupo campanha que em defesa da defende. liberdade de expressão dos artistas hipócrita, porque Por que eles hipócrita? não se pronunciaram em nenhum momento em que Ué, eu me outras pronunciei obras foram contra assim. uns caras